Vamos dar início aqui à correção de questões da FGV. Separamos questões aí de variadas provas da banca para essa reta final desse concurso de ISS, né? Então, vamos começar aí a nossa aula. Questões FGV. Vamos aí começar com o texto. Leia o texto a seguir e responda as questões 1 e 2. No Mundial de Futebol dos Estados Unidos, o locutor Evaldo José repetiu que a partida Romênia e Suécia ia ser decidida por penalidade máxima. E sempre me impressiona a capacidade de se falar sem pensar, citacismo. Naturalmente, a coisa só é penalidade, penalti, quando alguma falta foi cometida. Como na disputa final não houve qualquer falta, se trata apenas de um tiro livre ou chute livre em gol. Então vamos lá. O tema do texto trata do seguinte tópico. Então ele vem lá, ó. Coesão formal entre elementos, polissemia de alguns vocábulos, presença de intertextualidade, adequação vocabular, desconhecimento de estrangeirismos, e aí? Como é que ficaria? Ele fala que o locutor repetiu que a partida Romênia e Suécia ia ser decidida por penalidade máxima. E sempre me impressiona a capacidade de se falar sem pensar. Naturalmente, a coisa só é penalidade quando alguma falta foi cometida. Como na disputa final não houve qualquer falta, se trata apenas de um tiro livre ou chute livre em gol. Ou seja, o tema do texto ele trata de que tópico? Então vamos lá. Coesão formal. Coesão não trata de coesão. Coesão, por exemplo, os elementos de coesão. Você teria preposições, conjunções, aí você teria elementos de coesão. Por exemplo, haveria um problema no texto envolvendo um elemento de coesão. Vamos supor que a informação que se quisesse dar seria uma relação envolvendo conclusão e ele usasse um conectivo adversativo ou vice-versa. Aí haveria um problema de coesão, entendido? Ele quer passar lá uma mensagem por meio de uma relação de adversidade. Ele usa um conectivo conclusivo. Ou ele quer mostrar uma ideia de conclusão, usa um conectivo adversativo. E aí sim haveria um problema no uso do conectivo, um problema de coesão, certo? Que não é o caso, né? Polissemia. Polissemia de alguns vocábulos. A polissemia, como o nome já indica, são os vários semas, ou seja, os vários significados da mesma palavra, que não é o caso. A gente está trabalhando aqui, né? Que houve um problema por causa dos vários sentidos daquele vocábulo. Não é esse o problema aqui nesse texto, tá? Presença de intertextualidade. Isso aqui, minha gente, é importante. A banca, de um tempo para cá, como, né? O nome aqui é a profecia, né? Então vamos lá. A gente traz algumas questões cuja finalidade também é essa, né? De um tempo para cá, a gente não tem visto isso na prova da FGV. De repente, pode aparecer nessa prova. Então, vamos lá. Intertextualidade. O que quer dizer isso? Intertextualidade. O nome já indica inter, entre, ou seja, é a relação que se estabelece entre dois textos. Quando um deles faz referências existentes a outros. Há uma relação entre dois textos. E quando um deles faz referência a elementos existentes no outro, ele traz elementos de outro texto. Normalmente são textos conhecidos, famosos, né? Em que o autor traz uma passagem para o texto dele. Isso é que é intertextualidade, que não é o caso aqui, né? Por exemplo, há um poema famoso do Drummond, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, não é isso? Todos já devem ter ouvido, né?
falar esse trecho, esse poema, esse trecho do poema do Carlos Drummond. No meio do caminho tinha uma pedra. Há um poema, né, que diz o seguinte: no meio do caminho tinha uma pedra, né? Ele diz assim, ó, no meio do caminho tinha uma pedra. Então ele começa exatamente assim, ó. E aí, logicamente, você pensa que é a passagem do Drummond, o poema do Drummond. Só que na sequência ele diz: e uma ponta de cigarro. Pronto. Aí ele começa. E uma ponta de cigarro. E uma lata. Ó, esse é o poema dele, né? E um saco plástico. Está parecendo a Baía de Guanabara. E um saco plástico. E até cacos de vidro. Então aqui, ó, é um exemplo de intertextualidade, ok? É quando ele traz uma passagem no texto, normalmente textos conhecidos, para o texto dele. Então, isso aqui é um poema, né, em que ele começa exatamente com a citação de um trecho do Carlos Drummond. Então, aí seria um exemplo na presença de intertextualidade, que não é o caso aqui, correto? Olha aqui, ó. Adequação vocabular. Então, o que ele está criticando é isso, minha gente. A falta de adequação. É isso? O que impressiona ele é a capacidade de se falar sem pensar. Naturalmente, a coisa só é penalidade quando alguma falta foi cometida, né? Que é o nome, quer dizer, se é dentro da área, é o pênalti, não é isso? Como na disputa final não houve qualquer falta, é ou não é? A decisão ia para os pênaltis, é ou não é? Para penalidade máxima. Ora, se não houve qualquer falta, vai para tiro livre em gol. O chute livre em gol, enfim. Então, a decisão é em tiro livre. E não por penalidade máxima, já que não houve falta. Então, houve problema aqui exatamente de adequação. A falta de adequação vocabular. É isso de que trata a letra D de dado. Entendido? O nome não seria penalidade máxima. E sim, tiro livre ou chute livre em gol. É entendido? Aqui não é o desconhecimento de estrangeirismo, né? Aqui ele só cita, né, no caso, pênalti, né, penalidade, quer dizer, da origem lá, do estrangeiro, né, do nome, né, em português que deu penalidade, mas não é disso que trata o seguinte tópico. É entendido? Então aqui a gente aproveita para falar de coesão, da polissemia e principalmente rever isso aqui, ó, intertextualidade, que volta e meia, até um determinado ano, isso aí aparecia em quase toda a prova, em algumas provas. De um tempo para cá parou de aparecer. Então vamos lá. Quem sabe, né? Nessa prova, então a gente já tem essa noção, rever esse conceito aí. Tranquilo? Questão 2. No texto de Milor, sobre os termos entre parênteses, né, apareceram lá 2 termos entre parênteses. É correto afirmar que indicam o significado de palavras e expressões anteriores. Não indica significado de palavras e expressões anteriores, concordam? Ele vem lá com falar sem pensar. O falar sem pensar, ele não tem a intenção de mostrar, indicar o significado de palavras e expressões anteriores. Porque, ó, penalty, né, é mostrar a forma inglesa da palavra penalidade. Então, não é para indicar o significado. Os termos entre parênteses, quer dizer, os dois, não é isso? Não é para indicar significado de palavras e expressões anteriores, tá? Nem o psittacismo, nem o pênalti. Agora, olha aqui, ó, o que se diz na B. Na primeira ocorrência dos parênteses, a indicação do vocábulo culto. Agora sim, a questão não seria mostrar o significado, mas, por exemplo, o nome culto. Agora sim, ó, vamos lá.
o nome culto de falar sem pensar. É psittacismo. Ou seja, na primeira ocorrência dos parênteses, a indicação do vocábulo culto que corresponde à capacidade de falar sem pensar. Indicação do vocábulo culto, é exatamente essa a intenção. Isso aí sim, ó, letra B. Tá? Na segunda ocorrência, a palavra estrangeira pênalti esclarece o sentido dado à palavra penalidade. Não, não esclarece. Só está mostrando a forma, né, em inglês. Não é para esclarecer nada. Tá? Na D, mostram a presença de estrangeirismos em nossa linguagem cotidiana. Ora, mas o psittacismo não é estrangeirismo, né? É da nossa língua. Então, cabe esse comentário, tá? E na letra E, na segunda ocorrência, uma crítica implícita à pouca cultura dos nossos jogadores. Aí já é demais, né? A finalidade não é mostrar nenhuma crítica, né? Olha aqui, ó. Né? Na segunda ocorrência, há uma crítica implícita à pouca cultura. Nada disso, né? O pênalti, lá entre parênteses, é para mostrar a forma em inglês. Então, não tem nada a ver com pouca cultura de nossos jogadores de futebol. Né? Total bobagem. Né? Letra B. Ok? Questão 3. Nosso hino à bandeira apresenta os seguintes versos. Salve, lindo pendão da esperança. Salve, símbolo, Augusto da Paz. Tua nobre, né, esse tua aí junto, tá? Tua, tá bom? Isso aqui é junto, tá? Tua nobre presença, a lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Se colocados em ordem direta, os dois últimos versos deveriam estar escritos da seguinte forma. Olha aqui, ó. Ordem direta, aquilo que a gente, né, comenta, né? A gente comenta muito sobre isso. Ordem direta. No período simples, qual é a ordem direta? Sujeito, verbo, complemento. Aparecendo adjunto adverbial na ordem direta, aparecer ao final do período. Tá? Então, essa é a ordem direta dos termos na oração no período simples. E, se a ordem é essa, vai começar pelo sujeito. Para todo verbo, temos que achar o quê? Sujeito. Então, temos que partir do verbo. Olha o verbo aqui, ó. Pronto. O sentido do verbo vai me dizer que é um sujeito. Certo? Então, vamos lá. Tua nobre presença, a lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Então, pelo que eu entendo desses dois últimos versos, o sujeito do traz, quem seria? A grandeza é que nos traz a presença? Ou a presença é que nos traz a grandeza, a lembrança? Ó, olha aí o jogo, né? É a grandeza que nos traz a presença, a lembrança? Ou a presença é que traz a grandeza da pátria, a lembrança? Agora melhorou. Então, o sentido me diz que a ordem seria tua presença, quer dizer, o núcleo é a presença, né? Tua nobre presença nos traz a grandeza da pátria, a lembrança. É trazer a grandeza, a lembrança. Sujeito, verbo e os complementos. Letra C. Agora sim, olha aqui, ó. Quando ele diz, tua nobre presença, a grandeza da pátria nos traz, não é ordem direta, é sujeito e verbo. Olha aqui, ó. Sujeito e verbo. E depois os complementos. Essa é a ordem, né? Aqui nos traz ou traz-nos, né? Aí, lógico, não é tão comum, mas aqui esse pronome pode vir antes do verbo ou após o verbo. Então, não é o caso aqui, tá? Sujeito, verbo e os complementos. Então, a letra A começou até com tua nobre presença, só que o verbo apareceu lá na sequência, lá mais para o final. Então, essa não é a ordem. Essa B está fora mesmo, né?
Porque se há acentuado, logicamente não pode ser sujeito. É isso? A grandeza não é o sujeito do traz. A presença que traz a grandeza da lembrança. E traz numa lembrança, tua presença, quem é o sujeito? Não, o sujeito é a nobre presença. Então também não está na ordem. Então, realmente seria entre A e C, correto? O sentido me diz que a ordem sujeito, verbos, complementos, letra C. Tranquilo aí, tá? Então a ordem direta é isso. Sujeito, os verbos e os complementos. Complemento direto, indireto, enfim, tá? Mais um textinho, vamos lá. A partir do fragmento a seguir, responda as questões 4 e 5. Entre 1990 e 2010, mais de 96 milhões de pessoas foram afetadas por desastres no Brasil, como demonstra o Atlas dos Desastres Naturais do Brasil. Destas, mais de 6 milhões tiveram de deixar suas moradias. Cerca de 480 mil sofreram algum agravo ou doença. E quase 3.500 morreram imediatamente após os mesmos. Esse segmento inicial do texto exerce uma série de funções textuais. Assinale a alternativa que apresenta aquela que certamente é a mais importante. Sempre chamando atenção para as palavras-chave do enunciado, certo? Então ele diz lá que exerce lá uma série de funções. Agora, é para marcar a alternativa que apresenta aquela que certamente é a mais importante. Então vamos lá. Será que a mais importante é mostrar a preocupação com a exatidão das informações? Mostrar a preocupação com a exatidão das informações. Não é mostrar preocupação, né? Quando ele cita aqui os números, 96 milhões, né? 480 mil, 6 milhões, não é mostrar a preocupação com a exatidão das informações, certo? Ele mostra números, dados, mas não a preocupação é com a exatidão. Até mesmo porque ele fala que cerca de 480 mil, mais de 96 milhões, então não haveria uma exatidão. Então essa letra A está fora. Muitas dessas questões de interpretação da banca, minha gente, tem a ver com a atenção aos vocábulos usados. Há questões que envolvem técnica, como nós mostramos aí na gravação, né, das nossas aulas. Há questões que falam lá da recorrência, da inferência, uma paráfrase. Questões que eles trabalham em cima de estruturação argumentativa, né? Uma questão que nós corrigimos, uma prova que nós corrigimos, que foi agora nesse ano, TCM, São Paulo, que é uma questão que eles trabalham mesmo em cima da estruturação argumentativa do texto. Então é sempre importante mostrar isso. Essas questões que trabalham em cima da estruturação argumentativa. Essa questão da informação essencial, da informação acessória, que é importante. E existem questões que, na verdade, eu tenho que trabalhar bem o vocábulo usado, né? Analisar a palavra usada nas afirmações, nas opções. Então, de novo, não há preocupação com a exatidão, porque, de novo, mais de 96 milhões, a questão não é a exatidão dos números. Mais de 96 milhões não é uma coisa exata. Cerca de 480 milhões não é uma coisa exata. Então, a preocupação não é com a exatidão de informação, tá bom? Criar credibilidade nos dados fornecidos por meio da indicação bibliográfica. Ele até fala lá que, como demonstra o Atlas, né? Mas não é a mais importante, né, minha gente? Credibilidade nos dados, a questão ao usar os números, não é para criar credibilidade nos dados fornecidos por meio de indicação bibliográfica. Não é o Atlas aí, né? Ele cita, mas não é a informação mais importante. Agora, quando ele diz destacar a magnitude do problema por meio da indicação de números alarmantes, aí sim, a questão são os números usados. Isso é alarmante. Mais de 96 milhões foram afetadas. É muita gente, né? É ou não é?
6 milhões tiveram de deixar suas moradias, cerca de 480 mil sofreram algum agravo e quase 3.500 morreram. Então, na verdade, a informação mais importante por meio desses números é destacar a magnitude do problema, por meio da indicação de números alarmantes. Isso sim, é a intenção, a informação mais importante. Essa palavra é uma palavra que a gente sempre usa muito quando corrige as questões de texto. Quem adquiriu aí o pacote, né, das provas da FGV que corrigimos, a gente sempre chama atenção para isso. A intenção. Ver o que é informação essencial, o que é informação acessória. Há algumas afirmações que aparecem aqui, que estão no texto, sim, mas cuidado, ver se é acessório ou se é essencial. Então, a finalidade, a intenção é exatamente por meio desses números destacar a magnitude do problema. Letra C. Isso sim. Tá? Prender a atenção dos leitores, despertando seu interesse pelo lado afetivo. Opa, não tem lado afetivo algum, né? Isso aí é até preocupante, não tem nada de afetivo. Indicar implicitamente a corrupção. Opa, total extrapolação. Em um momento, a finalidade é indicar corrupção. Tá? Então, entre A e a C, porque é o que às vezes o aluno diz, né? Poxa, às vezes eu fico lá entre duas, enfim, erro. Né? Entre A e a C, vamos lá. Trabalhar direitinho as afirmações, os vocábulos usados. Né? Exatidão, até mesmo porque a finalidade não é mostrar exatidão, e sim os números alarmantes. Isso sim é a função mais importante. Letra C. O segundo período do segmento do texto funciona como? Então vamos lá ao segundo período. Olhem as opções. Comprovação numérica da quantidade de pessoas afetadas, explicitação específica dos tipos de desastres causados, detalhamento da informação citada no primeiro período, consequências dos desastres naturais, exemplificação de alguns tipos. Então vamos lá, olha só. O segundo período, ele diz no primeiro o seguinte: entre 90 e 2010, mais de 96 milhões de pessoas foram afetadas por desastres no Brasil, como demonstra o Atlas dos Desastres Naturais do Brasil. Agora começa aqui, né? Destas 96 milhões, certo? De pessoas, mais de 6 milhões tiveram de deixar suas moradias. Cerca de 480 mil sofreram algum agravo ou doença. E quase 3.500 morreram imediatamente após os mesmos. Nesse segundo período, ele fala de mais de 96 milhões que foram afetadas. Destas pessoas, destes 96 milhões de pessoas, aí você tem 6 milhões, 480 mil, 3.500, que logicamente somados não dão lá os 96 milhões, não é isso? Certo? Foram afetadas. Agora, destas 6 milhões tiveram de deixar suas moradias, 480 mil sofreram algum agravo ou doença, quase 3.500 morreram, e existem outros casos que não estariam dentro dessas três citações, não é isso? Então vamos lá. O segundo período do segmento do texto funciona como comprovação numérica da quantidade de pessoas afetadas. Não, ele não comprova um número de pessoas afetadas, porque ele diz que o número de pessoas afetadas são 96 milhões, é ou não é? E não é uma comprovação numérica que, de novo, é o segundo período, se você somar, não dão os 96 milhões. Então não está comprovando os 96 milhões. Então está fora essa letra A. Tranquilo? Explicitação específica dos tipos de desastres causados, de novo, aos 96 milhões. Não. Aos 96, não. De novo, se você somar esses números, não dão 96 milhões. Então, estou totalmente fora, né? Detalhamento da informação citada no primeiro período, com esclarecimento de casos diversos de prejuízo. Aí sim, ele dá um detalhamento da informação no primeiro período, dessas 96. Agora, com um esclarecimento de casos diversos. Agora sim, né? Destas
certo? Então, quando ele diz detalhamento das informações, da informação citada no primeiro período. É um detalhamento. Você tem 96 milhões. Agora, vamos lá. Destes 96 milhões de pessoas, mais de 6 milhões tiveram de deixar suas moradias. Então, ele esclarece casos diversos de prejuízos daqueles que tiveram de deixar suas moradias, daqueles que sofreram um agravo ou doença e 3.500 que morreram. Aí sim, é um detalhamento. Essa é a palavra correta-chave. Detalhamento. Perfeito. Letra C. Consequência dos desastres? Não. O segundo período, mais uma vez, ele mostra os diversos tipos, casos de prejuízos e não consequências dos desastres. Esses números que ele mostra não são consequências dos desastres, é isso? E nem exemplificação de alguns tipos de desastres, mostrando que tais problemas afetam igualmente, igualmente todas as classes? Não, em nenhum momento a finalidade é essa. Tá? Então essa letra é totalmente fora. Letra C. Tá? Então, também, aqui entre a A, entre a C, né? A finalidade não é comprovação numérica da quantidade de pessoas afetadas. Ele não comprova, né, a quantidade de pessoas afetadas por desastres naturais, citado anteriormente. Ele começa falando que são 96 milhões, mas ele não comprova, não há uma comprovação numérica da quantidade de pessoas, certo? Dessas 96 milhões, você tem 6 milhões, 480 mil, que não dão lá os 96 milhões. A finalidade não é essa. Letra C. Olha aí também uma questão que se repete. Esse confronto entre complemento nominal e adjunto adnominal. Então, olha aqui, Ação alternativa cujo termo sublinhado exerce função diferente da dos demais. Então, essa é uma questão que se repete bastante. Reparem que todos os termos são preposicionados. E todos os termos têm uma relação com substantivos. Então, ele está trabalhando fundamentalmente esse confronto entre adjunto e complemento. E o que nós aprendemos? Que o adjunto adnominal é tudo aquilo que vem junto ao nome substantivo. Então, quando você tem artigo, o artigo será sempre adjunto, né? Porque o artigo virá sempre junto ao substantivo. Numeral, pronome. Artigo, numeral, pronome. Adjetivo. Quando vem junto ao substantivo, são adjuntos adnominais. E existe também a locução adjetiva. Então, o detalhe está aqui, que é exatamente quando há preposição, porque na locução você tem preposição, certo? Então, o detalhe está aqui. No complemento, isso aqui tudo, né, é adjunto adnominal. No complemento nominal, nós temos sempre preposição, certo? Sempre. O que acontece é que normalmente eles trabalham sempre aquele mesmo tipo de estrutura, que é quando você tem substantivo. Copo de vidro, vamos trabalhar o termo preposicionar, que nos outros casos não há preposição. Pronome adjetivo numeral, vem junto ao substantivo, são adjuntos adnominais. E o artigo é sempre adjunto, porque o papel do artigo é vir ao lado junto do substantivo. Copo de vidro, isso aqui é adjunto adnominal. Copo é substantivo concreto. Dificilmente haverá problema quando é o concreto, tá? Agora, quando você usa, quando aparece substantivo abstrato, aí pode haver algum problema, né? Então, por exemplo, quando você diz construção do engenheiro, a construção é um substantivo abstrato. Então, normalmente o problema está aqui,
né? A construção é a ação de construir, né? O abstrato, ele trabalha muito, né, nesse campo semântico. A ação, um estado, né? Beleza, construção, que é a ação de construir. Amor, que deriva de verbo, amar, que indica sentimento. Então, é muito dentro desse campo, né, de ideias. Ação, sentimento, estado. E, nesse caso, a construção do engenheiro, eu sei que isso aqui é adjunto em relação a esse abstrato, que a ideia é uma ideia ativa. Então, é assim que a gente trabalha, não é isso? O engenheiro construiu. Então, é essa questão, que como envolve aqui o abstrato. E, quando eu tenho esse substantivo abstrato e a ideia passiva é complemento nominal. Então, a questão é essa. É que envolve aqui esse tipo de substantivo. A casa não construiu, a casa foi construída. Então, esse é o detalhe. É uma. Porque o complemento nominal também pode ser complemento de adjetivo. É uma. Olha aqui, ó. Pode ser até complemento de advérbio. Favoravelmente ao projeto. Favoravelmente é advérbio, ou seja, é nome, complemento nominal. A questão estaria exatamente aqui, certo? Então vamos lá. Aqui o engenheiro constrói, aqui a casa é construída. Ideia ativa e ideia passiva. Mais uma vez, temos aqui só termos preposicionados em relação ao substantivo. Então é isso que ele está trabalhando. Conjunto de políticas. Esse termo preposicionado não traz nenhum valor passivo. Um conjunto delas, de políticas próprias da política, que pertencem à política. Política não recebe nenhuma ação de conjunto, isso não tem sentido algum. Adjuntas nominal. Redução de riscos. Olha aí, ó. Redução de riscos. Os riscos não reduzem nada, eles são reduzidos. Aqui é uma ideia passiva. Ou é A ou é B. Na A eu não tenho ideia passiva, né? É um conjunto próprio delas, pertencente às políticas. Ideia ativa e não passiva. Os riscos são reduzidos, ideia passiva. Situações de desastres não recebem nenhuma ação de situações. Não é? São situações próprias do desastre, próprias deles, dos desastres. Eles possuem lá as suas situações, que são próprias para os desastres. Não recebe a ação. Adjunto, então, está aqui, letra B. Presenças de ameaças. As ameaças estão presentes. Ideia ativa. Condições de vulnerabilidade. São condições próprias. A vulnerabilidade possui lá as suas condições. São condições próprias dela. Ideia de propriedade. Ideia ativa. Letra D. Em geral, dá para perceber isso. Às vezes, eu posso não ver tão claramente lá, às vezes, uma ideia ativa. Mas pela experiência, pelas frases apresentadas, dá para a gente separar isso. No caso de redução de riscos, fica bem claro, né? Que os riscos não reduzem, eles são reduzidos. Tranquilo? Letra B. Complemento nominal. Nos outros casos, temos adjuntos adnominais. É entendido? Então, esse resumo é importante, né? Sete. Particularmente após o desastre da região serrana em 2011, uma série de iniciativas importantes ocorreu. Nesse período, a forma verbal ocorreu concorda com o núcleo do sujeito sério. Assinale a alternativa em que há dupla possibilidade de concordância verbal. Então vamos lá. Entre 1990 e 2010, mais de 96 milhões de pessoas foram afetadas. Mais de 96 milhões de pessoas é o sujeito dessa forma, né? Foram afetadas por desastres no Brasil.
Aqui só há uma possibilidade, não dupla possibilidade, né? 96 milhões de pessoas, o núcleo é o substantivo milhões, os milhões foram, né, afetados. Não tem como haver outra possibilidade, isso? Destas, mais de 6 milhões tiveram de deixar. Então, mais de 6 milhões é o sujeito dessa locução verbal. Tiveram de deixar. Cujo núcleo também são lá os milhões. O núcleo do núcleo sujeito será sempre um substantivo, correto? Ou uma palavra substantivada. Então, 1 milhão aí que é o substantivo, tá? Quase 3.500 morreram. Quase 3.500 mil morreram imediatamente. Então, 3.500 morreram, certo? Que é o numeral substantivado. Só pode ser plural. 3.000 leva ao plural, é isso? A redução de riscos de desastres deve constituir. O sujeito, a frase já está na ordem. A redução de risco de desastres é o sujeito. E o núcleo é a redução. Então, a redução deve constituir. Tranquilo, só pode ser isso. Sobrou para a letra E. Olha aqui, ó. Dados do IBGE revelam que apenas 1,2% dos municípios possuíam ou possuía. O que nós aprendemos em relação às porcentagens? Quando aparece porcentagem, essa é a mesma explicação para os coletivos partitivos, a maioria D, grande parte D, grande número D, é isso? Quando aparecem essas porcentagens, nós aprendemos que o verbo ou concorda com o termo que se segue a porcentagem, ela é o núcleo, né? A porcentagem é o núcleo, ou concorda com a porcentagem. Como a porcentagem é 1,2, cujo núcleo é 1, lembrando que isso é português, não é matemática, senão não vale esse conceito, né? Ah, mas 1,2 é mais do que 1. Opa, é isso, né? O sujeito é 1,2%, o núcleo é 1, correto? Não é matemática, é português. Então, uma forma analítica, se você tivesse que escrever 1,2%, o núcleo é 1. Leva ao singular. O termo seguinte no plural, as duas cabem. Letra E. Com porcentagem, ou com aqueles casos da maioria D, grande parte D, grande número D, o verbo ou concorda com o núcleo ou concorda com o termo seguinte. Então, como o núcleo aqui está no singular, esse termo seguinte no plural, faz as duas corretas. Ok? Letra E. Vamos lá, mais um texto. Uma ideia simples. Todos os candidatos prometem crescimento e austeridade. Entre os chavões mais batidos vem sempre a reforma tributária. Tema complexo, chato mesmo. Acaba sempre em parolagem, né? A parolagem é no sentido de tagarelar, é o que se fala muito, é falar muito, é nesse sentido, né? A parolagem, né? Se fala muito, se tagarela, né? Nesse sentido. Promete-se a simplificação das leis que regulam os tributos. E a cada ano eles ficam mais complicados. Quer dizer, promete simplificação e cada ano eles ficam mais complicados. Vê se não é oposição. É ou não é? Uma coletânea, aliás, já começou aqui, né? Entre os chavões mais batidos vem sempre a reforma tributária. Termo complexo. Chato mesmo. Acaba sempre em parolagem. Quer dizer, é um tema complexo e sempre termina em parolagem. Quer dizer, fala-se muito e não se resolve nada. Promete-se a simplificação das leis que regulam os tributos e a cada ano eles ficam mais complicados. Olha sempre esses contrastes, oposições. Uma coletânea da legislação brasileira pesa 6 toneladas. Aqui vai uma contribuição que foi trazida pelo Instituto Inhofer, né? Relaciona-se com o regime de cobrança de impostos de pequenas empresas.
aquelas que faturam até 3.600.000 por ano, 300.000 por mês. É o simples. Pode-se estimar que ele facilita a vida de algo como 3 milhões de empresas ativas. Vamos lá. O texto deve ser classificado como... Então vamos lá, minha gente, olha só. Em relação à tipologia, que é outra questão que se repete, o que nós aprendemos? Os modos de organização textual são quais? Narrativo, descritivo e dissertativo. Tá? Então, o narrativo relata o quê? Acontecimentos. O narrativo é para relatar acontecimentos. Há uma relação de anterioridade e posterioridade, certo? Há uma progressão das ações, uma relação do antes e depois. Por isso que aparecem muitos verbos indicando ação, certo? Sempre numa sequência cronológica. Então isso aqui é narrar, certo? Uma evolução cronológica. Relata acontecimentos. O texto descritivo, ele não tem essa finalidade, né? No descritivo, o que nós observamos? A finalidade é caracterizar, qualificar cenas, personagens, por isso que há um número razoável de substantivos e adjetivos. A finalidade é caracterizar algo ou alguém, é isso? Então ele se detém num personagem, num objeto, substantivos. Começa a qualificar, caracterizar, usa adjetivos. Em relação à ação, não existe essa progressão. O tempo, né, congela. É só um determinado momento lá do passado, por exemplo. Por isso que aparece também muito pretérito imperfeito. Tá? Então, na descrição, logicamente, você não vai ver essa sequência cronológica, certo? Se atém a um personagem, a um objeto e descreve, descritivo. E o dissertativo, né? O dissertativo tem a função de quê? De discorrer, discutir, conceituar. O dissertativo, ele tem essa finalidade. Discorre, discute, conceitua. Ele acaba abrindo, né, para os tipos de texto, como informativo, por isso que a gente vê muito isso, ó. Dissertativo expositivo, dissertativo argumentativo, estão vendo? Porque o dissertativo, por essa teoria que é bem abrangente, discute, discorre, conceitua, é bem amplo, concordam? Por isso que normalmente ele está atrelado aos tipos de texto. Então, dissertativo informativo, um dissertativo didático, um dissertativo expositivo, dissertativo argumentativo ou opinativo, que é a mesma coisa, que são os mais importantes. Então, olha só. Quando você mostra um texto dissertativo informativo, a finalidade é veicular conhecimento que o leitor desconhece, certo? Para informar, né? Então, ele informa, ele veicula conhecimento que o leitor desconhece. Essas notícias de jornal, né? Que é sempre um bom exemplo. O dissertativo didático, a finalidade é ensinar. Por isso que o exemplo são os livros didáticos, é isso? O expositivo expõe o que sabe sem opinar. Expõe o que sabe sem opinar. Restringe-se a conceitos, né? Você vai lá numa redação, por exemplo, vai redigir um texto dissertativo expositivo sobre um determinado ponto da matéria. Então você vai dizer o que sabe sobre aquele ponto da matéria, né? Sobre um ponto lá do direito, e não opinião. Expor, restringe-se a conceitos. E o argumentativo, que é exatamente, né, o opinativo, que é a mesma coisa, quando há a colocação da opinião do autor do texto, certo? Ele mostra o ponto de vista, correto?
Que é o caso aqui, minha gente. Vê se não é isso. Dissertativo argumentativo. Ué, ele mostra opinião claramente, né? Aqui. Eles prometem crescimento, austeridade. Entre os chavões mais batidos vem sempre a reforma. Tema complexo, chato mesmo. Acaba sempre em parolagem. Olha aí, opinião. Promete-se a simplificação das leis que regulam os tributos. E a cada ano eles ficam mais complicados. Ou seja, opinião. Dissertativo argumentativo. Sem problema. Letra C. Tranquilo? Nada de narração, né, de exposição, quer dizer, de expositivo, nada disso, certo? Letra C. Questão 9. Todos os candidatos prometem crescimento e austeridade. Essa informação do texto. Ó. Todos os candidatos prometem crescimento e austeridade. Eles prometem, não é isso? Mas olha o que vem depois. Entre os chavões mais batidos vem sempre a reforma. Tema complexo, chato. Acaba sempre em parolagem. Eles prometem isso, só que não cumprem. Promete-se a simplificação das leis que regulam os tributos, que a cada ano eles ficam mais complicados. Ou seja, mostra a preocupação dominante na ideologia. Opa! Realmente eles prometem isso, não cumprem, não é preocupação dominante na ideologia dos candidatos. É ou não é? Realmente, até para rir isso aqui. Né? Agora, quando ele diz que indica certa ironia, né? Quer dizer, não seria uma ironia, mas uma certa ironia, já que as palavras e os atos contrariam essa observação. Minha gente, a ironia ela consiste fundamentalmente em mostrar o contrário do que se pensa. Então, essa certa ironia nesse sentido. Quer dizer, eles prometem tudo isso, mas cada vez, né, complicam até mais. Ou seja, nesse confronto, prometem uma coisa, porém não cumprem. E às vezes até complicam. A ironia é nesse sentido, já que as palavras e os atos contrariam essa observação. É exatamente essa a intenção. Letra B. Vamos lá. Eles prometem tudo isso aí. Só que... Na sequência, o que a gente viu? Né? Acaba em parolagem. Promete-se a simplificação das leis que regulam os tributos. A cada ano eles ficam mais complicados. Quer dizer, opa, é isso, né? Realmente. Letra B. Demonstra o caminho do raciocínio político que levou à construção do simples. Opa, o caminho do raciocínio político. Eles prometem uma coisa que, inclusive, a construção do simples... O Hélio Gasper, aí, o autor, é que dá essa dica, ó, se baseie no simples, olha só como isso deu certo, né? É isso. É ele, não o raciocínio político, né? O raciocínio dele, o autor. Comprova a mesmice de uma campanha. Opa, a questão não fala de campanha, né? E denuncia a fraqueza ideológica dos candidatos. Aqui não é fraqueza ideológica, não é de ideologia. A questão aqui não mexe com ideologia, certo? É dos todos os candidatos. Todos eles prometem crescimento e austeridade, só que não se cumpre nunca isso, né? Letra B, correto? E para fechar, essa questão 10, que também é bom recordar isso, outra questão que se repete. Essas questões gramaticais da banca, minha gente, a gente tem que ter um certo cuidado para não errar, tá? Existem questões que se repetem. Aí, mais uma vez, durante o nosso curso, nós mostramos várias questões que se repetem bastante. Reescritura de oração reduzida por oração desenvolvida, vozes verbais que eles repetem isso é exaustão, complemento e adjunto, tempo composto, né? E acrescentamos mais questões que eles trabalham em cima de definição, o que é definição. Então, abrimos bem um leque pelo número de provas corrigidas, não é isso? Algumas questões, né, que você tem que entender, né, a pergunta, olhando as opções, você vai observar o que se quer realmente. Ou seja, você às vezes tem que traduzir ele na hora, né? Um conjunto, né, expressões em que ele usou na frase retirada um substantivo e 2 adjetivos. Aí ele pergunta... Qual das opções abaixo possui a mesma estrutura? Aí você tem que observar a frase, como ela foi estruturada. Olha as opções, aí você começa a deduzir.
Ah, a frase lá retirada, que ele destacou, possui um substantivo, 2 adjetivos. Aí você tem que procurar nas opções aquela que possui um substantivo e 2 adjetivos, né? Às vezes vem com 3 elementos, mas teria que ser um substantivo, 2 adjetivos. Ou seja, questões que vocês têm que dar uma olhadinha e resolver na hora, entendido? Mas é lógico que a prática vai levando a isso. E quase todas essas questões a gente abordou aí no nosso curso, tranquilo? Então, outro assunto importante a partir do 11 de setembro, os norte-americanos concluíram que sua vida havia se transformado definitivamente. A forma verbal havia se transformado equivale a 2 outras formas verbais. Aí nós olhamos os enunciados, as opções, perdão, né? Transformava, se tinha transformado, se transformado, enfim. Então a gente observa aqui o seguinte, né? Havia se transformado. Esse é um caso de tempo composto. É um caso de tempo composto. O tempo composto é formado de quê? Ter ou haver. Mais verbo principal no particípio. E, então temos aqui, né? O haver mais particípio. Então, é o que caracteriza um tempo composto. E quando o auxiliar está no pretérito imperfeito, nós temos o quê? O auxiliar no pretérito imperfeito, nós temos chamado pretérito mais que perfeito composto. O auxiliar aparece no imperfeito, certo? O pretérito mais que perfeito composto, quando traz o auxiliar no imperfeito, equivale ao pretérito mais que perfeito simples. O pretérito mais que perfeito composto equivale ao pretérito mais que perfeito simples. Então, olhem as opções. Havia se transformado. Transformava, não é. Porque ele trocou por uma forma simples. O mais que perfeito composto equivale ao mais que perfeito simples. Transformava é pretérito imperfeito. Então, já elimina a letra A. Se tinha transformado, a gente fala que equivale. Equivale porque olha aqui, ó. Tinha é pretérito auxiliar no imperfeito. Ter ou haver. Então, equivale. Certo? Auxiliar no imperfeito. Mais que perfeito composto. O mais que perfeito composto equivale ao mais que perfeito simples. Se tinha transformado, se havia transformado, equivale a transformar. A letra P. É isso aí. Ele reescreve por uma outra forma composta, que caracteriza o pretérito mais perfeito, já que o auxiliar está no pretérito imperfeito, e usa a forma simples correspondente. Pretérito mais perfeito composto equivale ao pretérito mais perfeito simples. Letra B. Se transformara, tá, tudo bem, ele usa aqui. Agora, era, não é. Porque o tempo composto é ter ou haver, então não caracteriza o tempo composto. A mesma coisa aqui, olha aqui, ó, está fora, é isso? E se transforme também está fora, né? Porque não é mais que perfeito. Isso aqui também totalmente fora. Traduzindo isso aí. Para fechar, qual é a outra forma para a qual a gente tem que dar importância? O pretérito perfeito composto, que traz o auxiliar no presente. Essas duas formas são importantes, né? Tenho contado. Ele tem contado. Auxiliar no presente. Primeira, segunda, terceira pessoa, não importa a pessoa. Auxiliar no presente. Aqui, o mais perfeito composto equivale ao mais perfeito simples. Certo? Agora, aqui, o pretérito perfeito composto, ele não equivale ao pretérito perfeito simples. Tenho contado
ele não poderia, por exemplo, uma questão como essa, transformar em contei. Concordam que a experiência faz com que a gente observe que não é a mesma coisa? Eu tenho contado, eu tenho falado, eu tenho contado essa história ultimamente. Se eu tenho contado, é porque eu não estou contando isso agora. Eu comecei no passado e continuo no presente. Eu tenho contado. Então é para mostrar uma ação que tem início no passado e continua no presente. Isso é que caracteriza o pretérito perfeito composto. Uma ação que começa no passado e continua no presente. Então você não pode trocar pelo pretérito perfeito simples. Aqui sim, você pode trocar pelo pretérito mais que perfeito composto. É simples, certo? O mais que perfeito composto, você pode trocar pelo mais que perfeito simples. Agora, o perfeito composto, você não pode trocar pelo pretérito perfeito simples. É entendido? É uma questão bem específica e é assim que vem lá nas opções. Uma ação que tem início no passado e continua até o presente. É entendido? Letra B. Bom, minha gente, trouxemos aí algumas questões, né? Complemento, adjunto, tempo composto. Uma outra questão de texto para a gente se ater, né, na dúvida, exatamente na questão vocabular, traduzir a palavra, o vocábulo, entender realmente a informação essencial e não acessória, certo? Então, essa é a finalidade para reforçar e também a questão da intertextualidade, né? Quem sabe, talvez aí dessas questões, né? A intertextualidade que não tem caído ultimamente, quem sabe pode voltar e aí, né? Olha que bom a gente fez essa revisão. Vamos ver, né? Se aparece uma dessas questões e, logicamente, também para quem está fazendo essas provas, adquirindo, fazendo de alguma maneira, né? Essas provas de FGV já está vendo, logicamente, as questões se repetirem, os assuntos que mais aparecem. Entendido? Bom, minha gente, é isso, né? Boa sorte, uma ótima prova e qualquer coisa, nós estamos aí. Se houver alguma questão, dificilmente há, né, na FGV, mas, logicamente, a gente sempre dá uma olhada na prova. Se houver alguma questão para se fazer recurso, a gente deixa aqui, entendido? Mas é isso aí, né? Uma ótima prova, façam com segurança e, com certeza, nesse caso, é importante, sim, a quantidade de exercícios da banca, né? Porque há sempre numa outra prova, sempre uma questãozinha nova, mas à medida que a gente vai fazendo essas questões num número razoável, logicamente o raciocínio começa a se repetir e você já sabe do que se trata, já entende a questão e começa a acertar um número bem mais significativo de questões nessas provas. Entendido? Mais uma vez, obrigado. Uma ótima prova aí para vocês. Grande abraço.